Olá, meus amigos cinéfilos entusiastas. Bem-vindo a mais um Cine Arco-Íris, baseado no nosso livro aqui do meu amigo Estevão Lequite, comigo, Fabiano Gafuri e Estevão Lequite. Hoje a gente vai falar do filme Raw, Festim Diabólico em português, um filme de 1948, olha só, estamos na década de 40, do nosso querido Hitchcock, Alfred Hitchcock. Então vamos para uma pequena introdução desse filme. É sempre muito bom a gente poder falar de cinema e, é claro, como a gente vai fazer aqui com vocês, já está fazendo, os clássicos, acompanhando uma ordem cronológica, né? Mais ou menos cronológica e de acordo com o que está listado no livro Cine Arco-Íris, que também depois a gente vai deixar o link aqui para quem quiser adquirir o livro do meu amigo aqui, tá? Por favor, ajuda os artistas, ajuda os escritores, né? E, Estevão, conta pra gente o que você sabe de como originou a ideia desse roteiro, do filme. Fala pra mim de onde veio isso. Então, esse filme, né, que é o filme de 48, foi baseado numa peça de teatro que, por sua vez, foi baseada num livro que, por sua vez, foi baseada numa história real, verídica, de dois rapazes, o Leopold e o Lopes, que com 19 e 18 anos mataram um colega de 14 anos. Né? E qual era a intenção deles? Assim como na história real, como no filme, né? E consequentemente na peça e no livro, eles tinham o objetivo de criar o crime perfeito. Um crime que ninguém descobrisse e fosse que eles passassem incólumes, né? Mas, é claro, tanto na vida real quanto nos derivados, a coisa não acaba bem, né? Então, foi baseado nessa história verídica, que é dos meninos que eram de Chicago, eram de uma universidade de Chicago, que aconteceu no começo do século XX, lá por 1910, 1920, em que foi originado o livro e depois a peça. E o Hitchcock comprou os direitos dessa peça e acabou fazendo esse filme, que é um clássico do cinema LGBT. Né? Agora, conta por quê? Porque essa história dos meninos da história real, eles deram um casal na vida real, é isso? Exatamente. O que foi descoberto depois é que eles tinham cartas que eles trocavam um com o outro e eram amantes, né? Você imagina, amantes na década de 20, que já é complicado, um escândalo, né? E depois, quando o Hitchcock vai trazer a história para o cinema, ele também coloca os dois atores com um casal, né? E isso fica super nítido do filme. Se você assistir, você vai perceber. É claro que, assim, como a gente falou no nosso programa anterior, a gente estava no meio do Código Reis, que proibia qualquer menção de homossexualidade, que na época era chamada de homossexualismo, ou pederastia, né? Então, o que o Hitchcock teve que fazer? Ele teve que deixar a coisa extremamente sutil, e aí é onde a gente tem uma verdadeira aula de cinema e roteiro, porque eu confesso que eu assisti o filme pela primeira vez, a gente assiste juntos para poder fazer os comentários. E eu assisti pela primeira vez agora esse filme, eu nunca tinha assistido. Então eu estava em todo o suspense, que eu já sabia alguma coisa do que a gente tinha conversado, e aí assisti, eu fiquei, caramba, tá ali, estão todos os sinais. É muito sutil, acho que o roteiro foi muito bem adaptado
para a questão, para a época, em função da lei que proibia a censura, mas está ali em todos os detalhes. Então, assim, né, um filme de 48, adaptado para aquela época, para aquele ano, e onde se você notar, tá tudo muito sutil, mas tá ali. É engraçado que pra gente que é gay, né, a gente vai assistindo eu sou infelizmente, eu sou não. A gente vai descobrindo assim as pequenas dicas que eles dão, que eles são um casal que moram juntos, né? E tem uma vida em comum. Mas são pequenas dicas assim, muito claro. A aproximação deles, né? A convivência deles, né? Você assistindo o filme sabendo disso, você vai falar, não, se eles fossem dois amigos, eles não iam ter a relação que eles têm no filme. Ainda mais na época em que se passa. A proximidade dos dois, proximidade física mesmo, é muito grande. Como ele disse, existe uma empregada que trabalha para eles. Quando ela conversa com eles, ela fala num tom da intimidade do casal. De novo, tudo muito sutil. Por isso que é uma verdadeira aula de adaptação de roteiro. Porque tá ali para quem quiser ver. A casa deles, eles têm uma casa de veraneio em Connecticut. Tem tudo isso que envolve. Quando um fala com o outro, a forma como fala, a intimidade do olhar, é diferente, a aproximação é diferente se fossem apenas amigos. Agora, me lembrou muito, e a gente em algum momento ainda vai falar desse outro filme, me lembrou muito a dinâmica do Quem Tem Medo de Virginia Woolf. Bom, em que eu adoro roteiros que se passam em único cenário, e é o caso do filme, né? Porque eu acho muito mais desafiador você conseguir prender o público num ambiente menor, né? Num cenário menor. Porque aí a atuação tem que ser muito certeira, né? Obviamente as falas, o roteiro. Então eu te funcionar, Fabiano, a primeira curiosidade desse filme, que é qual? Quando o Hitchcock viu a peça, ele quis trazer para o cinema a linguagem do teatro. Então, que é um dos poucos filmes da história do cinema. No começo se divulgava que ele não tinha nenhum corte, mas daí a gente assistindo conseguiu identificar pouquíssimos cortes, claro. E se fala de um filme atual, né? Mas ele é filmado como se ele fosse uma peça de teatro. Você tem essa sensação o tempo inteiro. Os cortes provavelmente só foram feitos por uma questão técnica, né? Porque os rolos de filme tinham uma minutagem específica, não me lembro, 10 horas, 10 minutos, então você era obrigado a cortar. O que eu achei muito interessante, em todos os cortes, a maior parte deles é feita da mesma forma, é sempre nas costas do personagem. A câmera se aproxima até as costas do personagem, aí dá aquela escurecida, no momento que escurece, ela sai do mesmo personagem pelas costas, e aí você entende que já trocou o rolo de filme. Salve umas poucas vezes que tem um corte intencional, que era intencional porque tinha a ver com a dinâmica da conversa da cena. E outra curiosidade, Fabiano, ele foi filmado sem cortes e o tempo do filme é o mesmo tempo da ação. Ou seja, todo o filme, todo o jantar que é oferecido, ou seja, a hora que vocês assistirem vão ver, ele dura o tempo real, porque como ele não tem passagem de tempo, ele tem a mesma duração da ação, né? Como se fosse uma peça de teatro. E até os atores interpretam e tem uma marcação de cena como se fosse num palco. Exatamente. Você nota que eles estão sempre virados para a quarta parede. Exato. Eles estão sempre virados para a câmera. Então você vê pessoas conversando assim, de lado a lado. Ou então tem um terceiro, ele vai atrás, a pessoa está atrás, e eles estão conversando, mas você não sei o que lá. Então, você olha que loucura. Eu diz, a linguagem do cinema com a linguagem do teatro. Muito. Mas isso não tira o brilho do filme, não tira de forma alguma. Gente, é sempre importante lembrar que a gente está aqui não é nem para criticar, você está aqui para comentar. Claro que a gente tem as nossas opiniões, nossas críticas. 2, a gente quando vai assistir um filme, a gente tem que sempre
entender o momento em que ele foi feito, o ano, a década, a situação, até política, o contexto político de onde ele foi feito, do país que foi feito, o equipamento que foi feito, porque assim, não adianta comparar com os filmes de hoje. É óbvio que se você for fazer esse tipo de comparação, você vai cair num terreno muito perigoso, que é ele falar, é ruim. É ruim porque, porque eu não gostei da imagem, foi filmado dessa forma. A gente tem que lembrar que todo filme, no momento que ele é feito, ainda mais desses clássicos, ele era pioneiro naquele momento. Ele era um dos melhores naquele momento. Vamos contar mais fofoca? Os erros de negócio. Eu quero falar dos erros. É isso. Não, também tem os erros, mas tem mais fofoca de bastidor, que envolve a comunidade LGBT. Corta. Primeiro, os dois atores eram gays na vida real. Tanto o John Doe como o Farley Granson, que fazem o David e o Philip, eles eram gays na vida real. E o Hitchcock fez questão de chamar atores que eram gays, porque ele falava que se eles não fossem gays, esse tom não ia ficar igual, até porque era muito infantil. Exato. E mais uma fofoca. O Farley Granger, que faz o Philip, que é o mais novo, né? Era namorado de um dos produtores da produtora do filme, né? Então eu acho que deve ter rolado um papo assim de tipo, se meu namorado não fizer o filme, não tem filme, né? Olha só, você vê, isso estamos falando da década de 40, tá? E aí também a gente não pode deixar de mencionar o James Stewart, né? Que é um grande ator do cinema e um dos favoritos do Hitchcock, né? E era um grande galã da época também, né? Exato, ele fez dezenas de filmes com o Hitchcock, que era o preferido dele, Janela Indiscreta, O Homem que Sabia Demais, entre outros. E assim, mais uma fofoca, ele não era o principal para fazer o filme, né? O Hitchcock queria o Montgomery Clift, que era outro ator gay, para fazer o papel do James Stewart. Mas por uma questão de agenda, alguma coisa assim, o Montgomery não aceitou e o James Stewart entrou no lugar dele, reclamando, tá? Porque o James Stewart já era um astro famoso e reclamou que ele só entrava no filme 28 minutos depois do filme ter começado. E ele queria entrar logo na primeira cena. Mas é claro, se vocês assistiram o filme, vocês vão entender que não tinha nem como ele entrar antes, né? Mas ele reclamou que como um astro como ele, entrava quase meia hora depois do filme já ter começado, né? Curiosidades de bastidores. Exato. E, pegando o gancho do que eu estava falando um pouquinho antes, eu ainda comentei com o Estevão, gente, se até hoje, as grandes produções de Hollywood, a gente vê passar erros de continuidade ou coisas que não eram para aparecer e tal, é claro que num filme mais antigo, principalmente como esse, a gente vai ver esse tipo de coisa acontecendo também. A gente passou o filme inteiro de olho nesses detalhes, muito engraçado. Então tem um momento da vela, que foi um pai que incomodou a gente, tem uma vela lá no caçal, e tá torta a vela. Até aí ok, porque eu também costumo dizer uma coisa, eu como diretor, eu às vezes falo, quando eu tô filmando alguma coisa, alguma produção, eu falo assim pros atores, gente, as pessoas arrotam, as pessoas peidam, as pessoas tiram a calcinha da bunda, essas coisas que a gente sabe que acontece, que são naturais. Então às vezes um objeto cai, às vezes um objeto tá torto. E a vida é assim, na casa da gente é assim. Mas tem bem que consertar o objeto é o personagem, não a corrente, né? E não o continuista, porque às vezes você tá numa cena, nesse caso, uma das delas estava bem torta. Então se é uma coisa que o continuista vai lá, e no momento seguinte ela estava torta, daí ela aparece em pé do nada, isso pra mim é estranho. É muito legal como acontece no filme, o próprio ator sacou que a vela estava torta, e enquanto ele não consertou aquilo, ele não parou. E claro, um filme como esse, que é filmado em sequência, ou seja, são quase um plano de sequência, são trechos de 10 minutos, não tinha como cortar e consertar a vela. Então ele falou, não, vou consertar a vela eu mesmo, mas é muito engraçado que a vela não vou. E tem erros assim, tem um momento que o personagem, ele corta a mão, e na cena seguinte, ele assina o corte,
Mônica na rodou, tudo desaparece e ele vai tocar piano. Esse para mim foi um dos maiores erros, assim, nesse aspecto. O do bolo, do sorvete, que não tá com os pratos de sorvete na mão. Mas ele não fez aqui no sorvete, é o sorvete com pedaços de bolo. Aí os pedaços de bolo trocam de lugar, conforme a câmera faz o corte. Conforme a câmera muda de ângulo, você vê que os bolos andaram. Mas assim, é bobeira, gente. A gente tá falando isso mais de curiosidade mesmo, que acontece, né? Não tem como não acontecer. A gente sabe aí de grandes produções, eu não vou citar um no específico, mas eu sei que essas produções de época, tipo Senhor dos Anéis, esses filmes, né, os séries com o... Ai meu Deus, me fugiu o nome, o Game of Thrones, já viram vários figurantes assim, de calça jeans, né, inteiros, cintor de incêndio no céu, coisas do tipo, né. Bom, e ainda tem a grande assinatura do Hitchcock, né, que ele é conhecido, para você que não sabe, o Hitchcock tem que sempre aparecer de alguma forma em alguma cena, ou passando, ou a característica dele. Em todos os filmes, ele fazia questão de aparecer muito rapidamente, mas aparecia. Eu confesso que eu tento fazer isso nos meus filmes também. Ele aparece 2 vezes. Eu quero ver se alguém... Mas vamos contar. Tem nada para ele, escreve aqui embaixo nos comentários. A única coisa, eu confesso que eu não achei. Ele teve que me dizer. Até porque, assim, onde ele vai aparecer num filme que é gravado todo dentro de um apartamento, ele não entra como um personagem. É todo gravado num cenário, tá? Até outra curiosidade do filme, que assim, mas isso era muito comum também, né? Os filmes na década de 40, 50, 60 ainda eram todos hollywoodianos no cenário. E assim, é uma das curiosidades. As câmeras eram muito grandes, as câmeras, e eles tinham que fazer um cenário que não dava tudo. E, inclusive, as portas tinham que abrir, né? Vocês vão ver portal de atração, que é uma união, o cenário em cima, né? Em cima como é que chama? Da porta tem uma divisão, assim, o cenário. Você vê claramente que a parede é dividida, né? Que é para abrir, a câmera passar, a câmera voltar e eles fecharem de novo. E todo o cenário tinha rodinha. Por quê? A hora que a câmera andava, eles tinham que sair tirando tudo. Logo no início do filme tem uma cena que eles andam até a cozinha e não tinha uma mesa na sala anterior, né? Seria a sala de jantar. Aí quando eles retornam da cozinha, a mesa já tá lá. Então são coisas assim que, se você for muito observador, você nota. E assim, tem uma sequência sensacional aí para quem é de cinema, tá? E hoje em dia ela é extremamente comum, mas naquela época imagina a dificuldade, porque eles fazem o trecho inteiro do filme com uma câmera que parece estar na mão, foi o que me surpreendeu muito. Que assim, que eu saiba, naquela época não existiam câmeras pequenas o suficiente para terem na mão, daria fazer na mão, extremamente. E eles faziam um trecho inteiro do filme com ela andando pelo cenário, sem falha, sem ficar esquisito. Você jura que é uma câmera na mão. Eu acho que naquela época não tinha ainda tecnologia para isso, mas ele consegue fazer. Bom, Hitchcock é gênio, não, e ele consegue fazer pelos movimentos e tal, fica parecendo, dá uma mexida. Aliás, tem muito disso, a narrativa. E é muito legal olhar, principalmente nas cenas finais, não vou dar spoiler, quando um outro personagem começa a descrever o que ele percebeu da história toda, e a câmera vai andando pelo cenário conforme ele vai narrando. É muito legal aquilo, porque comparando com essa cena, se ela tivesse sido feita nos dias de hoje, era muito fácil. E era uma outra história, teria todo um outro contexto de mostrar isso, que inclusive, obviamente, ficaria até melhor, porque você poderia entrar mais dentro da cena. Mas eu acho que foi muito bem executado e me chamou muita atenção isso. E com relação ao final do documental, obviamente, eu confesso, porque a gente estava discutindo ainda há pouco, eu fiquei um pouco assim, frustrado, porque eu senti que poderia ter tido mais conflito em termos de ação
dos personagens, da ação física mesmo, né? Mas eu acho que essa falta de conflito, que daí é a minha opinião também, foi proposital, assim. Para mim, um dos personagens queria que a coisa acabasse daquela forma, né? E é por isso que ele fica literalmente observando tudo. É muito subjetivo, isso que é legal do filme. Então, assim, é um filme para você... Ele não é um filme muito longo, 1h20, 1h20 mais ou menos. Achei ótimo o tempo do filme. E tem muito... Ele é muito subjetivo. Se você ficar analisando cada passo dos personagens e tal, cada face, às vezes muito bem construído, altamente. E assim, uma dica, prestem muita atenção nos diálogos. Não, total. Os diálogos são o cerne do filme. Não tem jeito. Se não prestar atenção nos diálogos, você perde o fio da meada. Porque como em muitos diálogos, né? É um filme de diálogo, não é um filme de ação. Não vai esperando do filme, né, de Guerra das Estrelas. Ele é um filme calcado na linguagem teatral e baseado no texto. E de novo, sempre quando a gente faz a tradução, essas traduções dos títulos, isso é um perigo muito grande. E eu até hoje não entendo por que é feito da forma que é, porque isso é feito até hoje. Então, por exemplo, o nome do filme em inglês é Rope, que é a corda. Isso significa a corda, ou corda. Corda mesmo, uma corda, né? E as pessoas vão entender por quê, exato. E a tradução do filme ficou festinho diabólico, que eu também entendo que é festinho de festa, né? Basicamente, uma festa diabólica, pelo contexto todo. Faz sentido? Faz. Mas quando você olha do contexto em inglês o título, não faz sentido mudar. Traduz como a corda, né? Porque a corda, ela é um personagem, você concorda? Exatamente. E para mim o festinho diabólico entrega muito mais do que a corda entregaria. Exato. A corda ia ficar tão sutil quanto o filme, e o festinho diabólico eu acho que dá mais informação do que precisava. Então pare, pelo amor de Deus, a indústria do cinema, quando for traduzir os títulos, pelo amor de Deus, tentem ser o mais fiel possível ao título original. Porque esse título original, ele existe por um motivo. Claro, óbvio, e de roteiro. Tem certos diretores que exigem que as traduções sejam literais. Então, deixa eu mudar o título dos filmes. Que acho que é uma mais-valia para o filme, né? Afinal, ele botou o título do nada. O título tem um motivo, e às vezes o título faz parte do filme. Bom, e depois de tudo isso, fica aqui o nosso convite para assistir Festim Diabólico, um filme sensacional, um total texto LGBT, né? O filme está no YouTube, tá? Por um pequeno valor você consegue ou alugar ou comprar o filme. Fora isso, ele é bem difícil de comprar. É difícil de encontrar, foi lançado em DVD um tempo atrás, mas agora, felizmente, tá no YouTube oficialmente, tá? E é isso, a gente vai, não deixa... Está disponível, a gente vai deixar aqui nas descrições o link para quem quiser adquirir o livro Cine Arco-Íris, que é de onde nós estamos tirando toda a ordem para a gente gravar esse programa para vocês. Não deixem de seguir a gente nas nossas redes sociais, aqui do canal O Cubo, porque tem muitas novidades e muitas outras coisas da nossa programação também. Eu sou Fabiano Cafuri, Esteban Lequite, e assim, então, até o próximo Cine Arco-Íris. Um beijo, tchau.